turminha do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei o seu professor na nossa aula de hoje. E por falar nessa aula, vamos lá ver qual é o nosso objeto de conhecimento? Olha só, nosso objeto de conhecimento aí na sua telinha, o Mediterrâneo como espaço de interação entre as sociedades da Europa, da África e do Oriente Médio. E o detalhamento, civilização bizantina. Isso mesmo, a gente desembarca ali na civilização bizantina e eu quero que você venha comigo nessa viagem. Vamos lá! É isso aí, turminha. A gente vai falar então sobre o Império Bizantino. Vamos conhecer um pouco aí do Império Bizantino. E para começar a nossa aula, a gente tem aí a nossa primeira cartela que diz o seguinte: a origem do Império Bizantino, né? Olha só, o Império Bizantino, ele se originou ali do início da divisão do Império Romano em 285, pelo imperador Diocleciano. Professor, foi o imperador Diocleciano que criou o Império Bizantino? Não, prestem atenção, ele foi responsável pela divisão do Império Romano em 285, onde foi criado o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Mas por que, professor, que ele fez isso? Ora, turminha, nós já sabemos que o Império Romano tinha ganhado grandes proporções e estava ficando complicado para o imperador administrar todo aquele território. Então, Diocleciano achou que seria mais fácil administrar o império dividindo em dois, tá? Para uma melhor administração. Aí a gente começa a ver a origem do que vai ser o Império Bizantino lá na frente. Porque, turminha, olha só, Constantino o Grande, que se tornou imperador em 306, continuaria com essa política e em 330 d.C., ele iria fundar uma nova capital para o Império Romano do Oriente, chamada de Bizâncio, que posteriormente seria renomada e receberia o nome de Constantinopla. Professor, essa cidade ainda existe? Porque o Império Romano fala de Roma, Roma ainda existe. Constantinopla ainda existe? Atualmente, essa cidade se chama Istambul e fica na região da Turquia, turminha, tá? Continuando, então, olha só, agora o Império Romano do Oriente tem aí a sua capital chamada de Bizâncio, que seria conhecida depois como Constantinopla, tá? Continuando, o Império Romano, então, passaria por vários problemas ao longo da história e um desses momentos ele seria dividido, então, em duas partes após a morte do imperador Teodósio I no ano de 395 d.C. Aí a gente tem a formação do Império Romano do Ocidente, que vai ter os seus problemas ali ao longo da história, até chegar ao seu fim, caindo aí no ano de 476, né, quando Roma é invadida, e o Império Bizantino, que vai resistir e vai continuar aí o legado, vai construir um legado, que era o antigo Império Romano do Oriente, que agora passa a ser conhecido como Império Bizantino. Aí nós temos dois impérios, tá? O Império Romano do Ocidente, que cai no ano de 476, quando Roma é invadida, e ele vai se fragmentar em vários reinos, e o Império Bizantino. Esse vai continuar, vai resistir até o ano de 1453 d.C., e ele acaba com a queda de Constantinopla para um grande império que vai surgir ali naquele momento, que é o Império Otomano, tá? Mas do Império Otomano a gente vai falar numa outra aula, porque o nosso foco da aula de hoje
é justamente o Império Bizantino, tá? Olha só, o professor trouxe aí uma cartela para mostrar para vocês os bizantinos ali, o Império Bizantino, a extensão do território dos bizantinos. Olha só, o Império Bizantino, embora abrigasse diversas culturas e línguas, tinha o grego como língua oficial. Sua capital, Constantinopla, estrategicamente localizada entre a Europa e a Ásia, na entrada do Mar Negro, desempenhava um papel vital nas rotas comerciais que ligavam o Oriente ao Ocidente. Olha só aqui no nosso mapinha aonde está Constantinopla, entre o Oriente e o Ocidente. A gente vai ter aqui, então, ela localizada estrategicamente, e isso vai ser muito importante para as rotas comerciais que vão ligar aí a região do Ocidente, que é essa região aqui, tá, galera, do mapa? A região aqui oriental. Então, as trocas comerciais aqui vão ser muito importantes e a Constantinopla vai estar num lugar bastante estratégico, tá? Nós vamos ver que o Império Bizantino vai herdar aí toda essa mistura, essa variedade de povos, diferentes culturas e línguas em todo o seu território. Mas a língua oficial, vamos ver aí o grego sendo a língua oficial dessa região, tá bom? Continuando, olha só, a reputação de Constantinopla era predominantemente atribuída ao seu comércio ativo, reconhecida como Porta do Oriente. A cidade era o ponto de encontro para pessoas e mercadorias de várias partes do mundo. Como a gente viu agora há pouco na imagem, Constantinopla estava localizada estrategicamente entre o Oriente e o Ocidente. Ela era, então, reconhecida como Porta do Oriente, que era a cidade ponto de encontro para pessoas de mercadoria de várias partes do mundo, certo? E aí, olha só, a gente vai ter o que nessas relações comerciais que eram estabelecidas ali naquela região, naquele momento? Nós vamos ver o quê? Que da China vinha-se a seda, da Índia e de Ceilão, as renomadas especiarias como cravos, pimenta do reino e várias outras especiarias. E esses produtos, além de joias e das imagens religiosas produzidas pelos bizantinos, eram exportados para o Ocidente, gerando aí consideráveis lucros, tá bom? Só para a gente entender como era importante essa localização geográfica de Constantinopla, certo? Continuando, olha só, agora a gente vai ver a política. No Império Bizantino, a política e a religião estavam profundamente entrelaçados, ou seja, um dependia do outro, os dois estavam ali juntos e misturados, viu, turminha? O imperador era considerado representante de Deus na Terra, exercendo a autoridade máxima tanto em questões seculares quanto religiosas. Como assim, professor? Era o imperador, a autoridade máxima, que tratava das questões políticas, da economia, do que era justo na lei e tudo mais, na administração do império. Mas também ele era a autoridade máxima quando se tratava de questões religiosas, das práticas, dos costumes, das tradições, tá? Olha só, nós vamos ver que era justamente o imperador, dentro do Império Bizantino, que nomeava o patriarca. Professor, quem é o patriarca? Lá no Império Romano do Ocidente, nós tínhamos o Papa como chefe da igreja, lá da igreja romana naquele momento, né? Aqui no Império Bizantino, o chefe máximo da igreja bizantina é o patriarca. Ele vai ser algo próximo ali do que seria o Papa no Império Romano, tá? Ele era, então, o líder máximo da igreja bizantina e quem o escolhia era o imperador que o nomeava.
estabelecendo uma conexão direta entre o poder secular, que era o poder ali das coisas do dia a dia, da cidade, do império, das questões políticas e também religioso, tá? Destacando a forte interligação entre governo e religião. E a sociedade, professor, no Império Bizantino? Como era essa sociedade? Como ela era estruturada? Olha só, a sociedade no Império Bizantino era caracterizada por uma estrutura social complexa que incorporava diversas camadas e grupos. Aí, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa que o professor trouxe para vocês, numa pirâmide, mapa não, uma pirâmide da estrutura social que a gente vai ter dentro do Império Romano, ou do Império Bizantino, tá bom? Nós vamos ter aqui no topo a figura do imperador, que era a figura central, detendo o poder político e militar supremo. A nobreza estava composta por aristocratas e oficiais militares que desfrutavam de privilégios e influência. Depois a gente pode observar aqui, olha só, o clero, a igreja ortodoxa, que era assim que se chamava a igreja dentro do Império Bizantino, tá? Desempenhava um papel fundamental na sociedade bizantina. E o clero também tinha ali o patriarca, que era o líder da igreja, também tinha os seus bispos, os seus padres e os monges, assim como a gente viu no Império, como a gente já viu em outras aulas no Império Romano, tá bom? Vamos ter ali as camadas médias, que incluíam funcionários públicos, comerciantes e proprietários de terras, e essas camadas desempenhavam papéis importantes na administração civil e econômica, e também as camadas inferiores, turminha, que agrupavam agricultores, artesãos e trabalhadores comuns. A vida urbana e rural diferia com atividades comerciais concentradas nas cidades, certo? Além disso, nós temos os escravos, assim como em muitas sociedades antigas, havia uma presença significativa de escravos. No entanto, ao longo do tempo, a importância da escravidão acabou diminuindo e os servos ganharam mais destaque. E também as mulheres. A posição das mulheres variava, mas muitas das vezes elas eram subordinadas aos homens e algumas mulheres bizantinas exerciam influência política, e especialmente como imperatrizes. Isso mesmo, a gente vai ver que dentro da sociedade do Império Bizantino, algumas mulheres ali, imperatrizes, exerceram forte influência dentro da sociedade, tá bom? Então, essa era a estrutura social que nós temos aqui dentro do Império Bizantino. Essa é a classificação. E aí o governo, professor, como era o governo no Império Bizantino? A gente vai destacar um governo que foi muito importante para o Império Bizantino e para a história do Império Bizantino na construção de todo o seu legado e expansão, que é o governo Justiniano. Olha só o que diz aí a nossa cartela. O governo Justiniano, que vai ser um governo que vai de 527 a 565 depois de Cristo, e sua esposa Teodora, teve um impacto significativo na história do Império Bizantino. Teve uma história significativa do Império Bizantino. A contribuição de Teodora, não apenas como esposa de Justiniano, mas como figura ativa na corte imperial, teve impacto duradouro no Império Bizantino, influenciando políticas, leis e questões sociais. Olha aí o que o professor falou agora há pouco, a figura de uma mulher aparecendo aí no Império Bizantino, tendo um grande destaque. E Teodora se destacou não apenas como esposa, ela foi esposa de Justiniano, ela foi uma figura ativa na corte imperial, tendo impacto duradouro no Império Bizantino, chegando a influenciar políticas, leis e questões sociais também dentro do Império, só para a gente ter uma ideia da figura da mulher dentro do Império, tá? Continuando, olha só, vamos lá, continuando. Justiniano dedicou-se intensamente
a restaurar a unidade do antigo Império Romano, reconquistando territórios que haviam sido perdidos para os povos germânicos. Galerinha, quando Roma caiu lá em 476, o Império Romano foi todo fragmentado, ocupado por vários povos germânicos, ali os chamados povos bárbaros. Justiniano iria então se dedicar a recuperar, a restaurar a unidade do antigo Império Romano. E ele iria promover aí vários conflitos para conquistar, buscar aí reconquistar as terras que foram invadidas e reestabelecer aí o Império Bizantino, tentando se aproximar ao que era o Império Romano, tá? Olha só, aqui no mapinha a gente vê Constantinopla, aqui nessa região do mapa, né? Aqui nessa região. Essa parte mais laranja aqui escura era a parte do Império Bizantino, antes do reinado de Justiniano. E o que é que o Justiniano vai fazer? Ele vai expandir, recuperando ali parte do território da Itália. Ele vai pegar ali uma pontinha do atual território da Espanha. Ele vai conseguir reconquistar aqui parte das terras do norte da África, expandindo o máximo que ele podia os domínios do Império Bizantino, tá? Olha só, ao conquistar as conquistas territoriais do Império Bizantino, lideradas por Justiniano, resultaram em custos elevados. E aí, para financiar essas empreitadas, Justiniano aumentou substancialmente os impostos, provocando descontentamento e revoltas populares, certo? Continuando, olha só. Mas ele acabaria deixando um legado, né? Afinal de contas, ele trouxe aí grandes mudanças e transformações para a região. O governo Justiniano, que governou o Império Bizantino de 527 a 565 depois de Cristo, é conhecido por suas realizações significativas em várias áreas, incluindo legislação, arquitetura, expansão territorial e cultura. Olha só essa relação do legado de Justiniano, do governo Justiniano, que o professor trouxe aqui para vocês, tá? A gente tem a reforma legal. Justiniano é famoso por compilar e sistematizar as leis romanas existentes em um código conhecido como Corpus Juris Civilis, que é o Código Justiniano. Este código, turminha, tornou-se a base do direito civil em muitos países da Europa e influenciou profundamente o sistema jurídico ocidental. Só para a gente ter uma ideia dessa influência, né? Vamos ver também a expansão territorial. Olha só, Justiniano buscou reconquistar as antigas terras do Império Romano Ocidental. Suas campanhas militares lideraram a recaptura de parte do norte da África, da Itália e sul da Espanha, como a gente viu agora há pouco na cartela anterior. Vamos ver também as construções e a arquitetura, porque Justiniano acabou patrocinando ao longo do seu governo as construções de várias estruturas arquitetônicas notáveis em Constantinopla, incluindo a grandiosa igreja de Santa Sofia. A reconstrução da cidade foi um esforço abrangente refletindo sua visão de revitalização do Império Bizantino. Vamos ver também na questão da política religiosa, Justiniano desempenhando um papel ativo na promoção do cristianismo ortodoxo, tá? Ele tentou resolver disputas teológicas e promulgou leis que favoreciam a Igreja Ortodoxa em detrimento de outras crenças, tá bom? Vamos ver também na questão da política externa que, apesar dos sucessos iniciais, as campanhas militares de Justiniano também enfrentaram desafios e pressões financeiras. A expansão territorial resultou em um império estendido, mas a manutenção dessas conquistas não foi nada fácil. Também o governo dele é marcado por um declínio econômico, né? O governo Justiniano enfrentou dificuldades econômicas devido às despesas militares e reconstrução. Afinal de contas, turminha, uma guerra custa caro. Imagina várias guerras para reconquistar todo aquele território que nós vimos agora há pouco. Então, essas pressões acabaram contribuindo para desafios futuros enfrentados pelo Império
bizantino. Então a gente tem aqui parte do legado do governo de Justiniano. Teve mais coisa, professor? Vixe, teve muito mais, mas a gente destaca aqui os principais legados aí do governo de Justiniano. Certo, turminha? Olha só, e aí a gente vai falar também da religiosidade, que lá era um pouco diferente. Olha só, vamos entender aí a religiosidade bizantina. Os bizantinos eram seguidores fervorosos do cristianismo, incorporando a religião em diversos aspectos de suas vidas. Olha só, então os bizantinos, eles eram fervorosos do cristianismo e traziam para dentro das suas vidas aspectos da religião. Isso vai ser muito presente. As celebrações oficiais, como a coroação de um imperador, tinha sempre uma dimensão religiosa, né? Afinal de contas, como nós já vimos, o imperador, dentro do Império Bizantino, era visto ali como a ligação direta do homem com a terra, né? Ele era um escolhido de Deus, ele tinha essa dimensão mais próxima de Deus. Então, vamos ver aí essa coroação de imperador sempre tendo aí uma forte dimensão religiosa. Afinal de contas, ele era o chefe da igreja. Outra característica interessante para a gente entender aí essa relação do Império Bizantino, da religiosidade, é a questão do aniversário. Olha só, os aniversários eles eram celebrados 2 vezes por ano, só para a gente ter uma ideia. No dia do nascimento, quando a pessoa nascia, né, tinha ali a sua festa de aniversário, mas também tinha o dia do santo, cujo nome a pessoa adotou. Então a gente vai ver aí essa ligação religiosa muito forte. Ainda tem mais, olha só, a ausência na missa por 3 domingos consecutivos resultava na exclusão da pessoa da comunidade da igreja. Para a gente ter uma ideia de como essa relação com a religiosidade era forte dentro daquele contexto, certo? Ainda tem mais, olha só, no contexto do Império Bizantino, os ícones desempenhavam um papel crucial. O que eram esses ícones, professor? Eram as imagens, era uma pintura que retratava ali uma passagem bíblica, ou que retratava a vida de um santo, ou que retratava um santo. Eram as imagens, as esculturas, tá? E essas imagens, olha só, representando Cristo, a Virgem Maria e os santos, eram muito populares e incentivavam a devoção religiosa dentro do Império Bizantino, tá? Nós vamos ver que os monges eram os principais fabricantes desses ícones e enriqueciam por meio dessa atividade, porque era algo comum, todo mundo comprava, e isso tinha, assim, dentro do Império, uma venda muito boa, e quem ganhava com isso eram os monges, que eram os principais fabricantes dessas imagens, dessas esculturas, desses quadros, dessas pinturas que eram vendidas pelo Império, tá? Essas representações visuais eram uma parte essencial da experiência espiritual e cultural bizantina, tá? Nós vamos ver, olha só, os iconoclastas, nome difícil, né? Os iconoclastas, em 726 d.C., o imperador bizantino Leão XIII, motivado por razões religiosas e políticas, acabaria proibindo o culto às imagens religiosas e ordenando a destruição de ícones em todo o Império Bizantino. Afinal de contas, era a igreja, eram os monges que tinham ali um benefício grande, porque enriqueciam-se com as vendas dessas coisas, dessas imagens, das imagens religiosas, né? Desses ícones. E o que é que o imperador faz? Manda destruir tudo e proibir o culto a essas imagens no Império Bizantino. Turminha, isso não ia ficar legal. A gente vai ver dentro do Império Bizantino isso desencadeando uma confusão sem tamanho. Olha só, essa decisão desencadeou violentas reações por parte da população, e especialmente dos monges, né? Claro, eram eles que se beneficiavam disso,
resultando em diversas revoltas em várias regiões do Império. As revoltas eram lideradas por monges, afinal de contas eram eles que faziam essas imagens, né? E tinham como objetivo derrubar o governo imperial da época, que estava envolvido na proibição do culto às imagens. Em resposta, o imperador ordenou uma repressão severa, desencadeando uma guerra civil que iria durar até 843, tá? Até 843 depois de Cristo. Nesse ano, a imperatriz Irene estabeleceria o direito de culto às imagens, encerrando o período de conflitos religiosos conhecido como iconoclastia, certo? Olha só que interessante aqui, galerinha. Mais uma vez, uma mulher, uma imperatriz, se destacando e influenciando ali nas decisões políticas do Império Bizantino, tá bom? Continuando. O legado do Império Bizantino. O Império Bizantino deixou um legado duradouro que impactou profundamente a história, a cultura e a civilização, tá? Vamos dar uma olhada neste legado. Olha só, o legado do Império Bizantino ficou aí como cristianismo ortodoxo com suas tradições, liturgias e teológicas distintas, é um dos legados mais duradouros do Império Bizantino. A Igreja Ortodoxa ainda desempenha um papel central em muitas sociedades que foram influenciadas pelo Império e existe aí até os dias atuais, né? Vamos ver também a preservação da Antiguidade Clássica. O Império Bizantino acabou desempenhando um papel crucial na preservação e transmissão do conhecimento das antiguidades clássicas. Mosteiros bizantinos eram centros de estudo e preservação de textos antigos. Vamos ter aí na arquitetura e na arte, olha só, a arquitetura bizantina, notadamente exemplificada pela majestosa Igreja de Santa Sofia, influenciou a construção de igrejas ortodoxas em todo o mundo. O uso da cúpula, mosaicos e ícones é uma característica distintiva, tá? Legislação Justiniana, olha só, o Código de Justiniano, uma compilação das leis romanas, ainda é considerado uma das contribuições significativas para o desenvolvimento do direito. Muitos sistemas legais modernos foram influenciados por esse código, certo, turminha? Vamos ter também inovações militares, porque estratégias militares e táticas desenvolvidas pelos bizantinos, como o uso de cavalaria pesada blindada, influenciaram o desenvolvimento militar na Europa e além também. Vamos ver também a língua grega, que foi preservada e cultivada como veículo principal de comunicação, literatura e liturgia. E isso teve um impacto duradouro na cultura e na identidade das regiões influenciadas pelo Império, certo? Também temos o legado cultural e científico, porque os bizantinos fizeram avanços em várias disciplinas, incluindo história, filosofia, medicina e astronomia. Também vamos ver aí uma resistência bizantina muito forte na defesa contra invasões dos povos árabes, persas e eslavas dentro da região. Certo, turminha? Então a gente vai ter essa influência aí desse legado deixado pelo povo bizantino, pelo Império Bizantino dentro deste contexto, tá? Olha só, porque o legado do Império Bizantino transcende sua existência temporal, continua a influenciar várias esferas da civilização ocidental e oriental. Sua herança é evidenciada em áreas que vão desde a arquitetura e arte até a religião e o direito, certo? Então, a nossa aula foi justamente o que foi o Império Bizantino, o seu legado, as suas contribuições. A gente tem muita coisa para falar ainda sobre o Império Bizantino, mas isso vai ficar para uma próxima aula. O professor Eberson vai ficando por aqui. A gente se encontra aí numa próxima aula de História. Até a próxima!